Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E deixa eu te contar, você que também é apaixonado por cultura, por educação, por literatura, hoje eu tenho certeza que vocês vão se deliciar com esse bate-papo, porque eu recebo aqui um escritor brasileiro e não qualquer escritor, alguém que tem uma história muito forte, né, na nossa literatura, que também é um crítico da literatura brasileira, ganhador de diversos prêmios, inclusive o Prêmio Jabuti. Eu tenho o prazer de começar a minha semana aqui, não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, mas hoje é uma segunda-feira, e a segunda-feira hoje a gente começa tomando um vinho com Menalton Braff. Seja bem-vindo, Menalton. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu quero fazer uma observação. O Jabuti, que eu recebi em 2000, calou tão forte no meu nome que eu tive prêmio mais importante do que ele e ninguém se lembra, que é o Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Foi no ano de 2020. Quando, nesse ano, foi por a palavra mágica? Foi, em 2000 foi. Em 2000 foi pela palavra mágica. Foi pela palavra mágica. E, Menalton, acho que para a gente começar esse bate-papo, essa conversa, e a gente vai falar sobre os prêmios, né? Vai falar sobre essa trajetória. Você é um gaúcho vivendo em São Paulo já há muito tempo e com uma história muito bem escrita, né, na cultura e na literatura brasileira, mas o curso de letras, que é o que te formou, né, dentro da literatura, que te colocou como professor, mesmo não sendo ali o que você mais gostaria de fazer, mas precisava, né, trabalhar, mas não foi a sua primeira opção, não foi a sua primeira graduação. Você começou a trilhar os caminhos acadêmicos por outra área. Verdade. Por influência de amigos, sabe? Quem está ultrapassando a juventude, entrando na maturidade, a gente sofre muita influência dos amigos. E naquele tempo, perdão, os meus amigos se encaminhavam todos para a área de economia. E desde a adolescência eu tinha muita ligação com questões políticas. Nós, durante o clássico, eu me lembro que a gente matava a aula para ir para o bar discutir política e literatura. E a gente queria salvar o mundo. A verdade era essa. Então, proclamações, sabe, cervejadas, subir em cima da mesa, mas para salvar o mundo. Nós éramos muito agitados. Quando chegou na hora de prestar vestibular, eu pensei, eu vou salvar o mundo sendo economista. Coisa de criança, né? Mas eu fiz algum tempo de economia. Quando cheguei lá naquela história de números e, sabe, cálculo matricial, essas coisas assim, pensei, não é a minha área, não, eu não vou salvar o mundo, vou ver se eu me salvo. E parei. Então, quando eu vim para São Paulo, em 1965, durante muito tempo, eu tive vontade de fazer letras, porque aí eu tive um tempo, um largo tempo, assim, mais ou menos de molho, e eu li muito, tanto textos literários como textos sobre literatura. Aí me deu aquela vontade. Eu já vinha escrevendo, aliás, eu escrevi desde os 5, 6 anos de idade. As poesias de criança. Isso, aquelas coisas assim, que às vezes, eu distraído, eu digo que eu me envergonho daquilo que eu fazia. Mas não me envergonho, não. Eu era criança, fazia coisa de criança. Eu não fui um adulto precoce, não fui. Eu era criança, fazia poesia de criança, e durante muito tempo a minha área literária era a poesia. Até a adolescência. Na adolescência é que eu vi que
que na poesia eu me sentia um pouco assim com camisa de força. Tem ali uma métrica a ser respeitada, Isso, tem... Não, porque eu comecei nisso, na biblioteca do meu pai havia um livro, o Manual de Versificação, do Olavo Bilac e do Guimarães Passos, os dois autores desse livro. E eu aprendi poesia, foi nesse livro, então era tudo, soneto, sabe, o terceto, as formas clássicas, a métrica, rima, o que era rima rica, rima pobre, essas coisas assim. Eu lá pelos 7 anos, mais ou menos, eu já tinha devorado praticamente o livro todo. E eu comecei fazendo poesia daquele jeito. Aí, de repente, eu vi que não dava. Precisava de mais espaço. Precisava, porque é assim, é a diferença entre nadar numa piscina e nadar no oceano, né? E eu preferi nadar no oceano e eu fui para a prosa, então onde eu podia me estender com mais à vontade, e dizer mais, o que eu dizia estava mais perto do meu pensamento. Quando na poesia, como eu entendia a poesia, porque é claro que depois de 1922, né, com o modernismo, é claro que isso tudo foi por água abaixo, mas a essa altura eu já estava na prosa, já estava escrevendo pequenas crônicas, pequenos contos, e isso eu nunca parei, a vida toda eu fiz. Eu tive de parar, e parei, quando, na época em que maduro, eu tinha que trabalhar 8 horas por dia, estudar à noite, fim de semana, e eu levava o estudo muito a sério. Fim de semana, sábado, domingo, eu me dedicava ao estudo. Eu precisava saber aquelas coisas, né? Então, e eu fui fazer o curso de letras para me instrumentalizar, porque meu desejo era continuar fazendo literatura, para me instrumentalizar. Eu queria saber quais eram os segredos, quais eram as técnicas, as possibilidades. Aí eu me lembrava do Picasso, quando ele disse que para ele deformar a realidade, ele teve que estudar muito a própria realidade. O Picasso foi um grande desenhista no início, enquanto ele estava se formando, para depois ele conseguir romper com a forma, copiando a natureza. E a mesma coisa eu pensava sobre literatura. Se eu, para romper, para continuar, para contribuir de alguma forma com a história da literatura, eu devia primeiro aprender bem o que é literatura, quais são os segredos da literatura, as técnicas, enfim. Era um estudo crítico. Eu não me considero um crítico, claro, mas eu me considero com alguma formação teórica básica. E isso me veio do curso de letras, que ao fim do curso de letras, eu estava com uma profissão e eu precisava sobreviver. Virei professor. E nessa história, Menalton, de se instrumentalizar para começar ou continuar produzindo, ou produzir ainda mais e melhor, né, as suas obras, ou otimizar, né, a escrita, a questão da sala de aula também foi para você um momento de imersão numa realidade, essa vivência de professor também contribuiu, né, para esse laboratório? Claro, porque a necessidade de preparação do que eu diria na sala de aula, essa necessidade me foi acrescentando muita coisa, principalmente, um parêntese, a gente chama de estudo de literatura em geral, né, nos manuais em geral, e na realidade é o estudo da história da literatura. Então, a história da literatura brasileira que não é contada ou é contada muito superficialmente na faculdade, essa história é um exercício permanente de quem tem necessidade de transmitir alguma coisa e tem que saber. Então, tem que estudar. Então, isso me fez continuar estudando. A vida toda. Enquanto eu fui professor, eu tive que
que estudar e descobrir coisas que eu ainda não tinha visto. Enfim, vai me dando um cabedal que não era meu. E tem uma frase que eu li em uma das suas entrevistas, né? Que fala que você não queria escrever naquele tempinho que sobrava. Você queria um momento de se entregar por inteiro a esse exercício, né? De escrever. Você também traz isso para outras áreas da vida? Se eu for fazer só no tempo vago, eu prefiro não fazer porque eu não vou conseguir fazer com a excelência que eu gostaria. Você traz isso para outras áreas da vida também? Perfeito, perfeito. É, a, a coisa picotada, assim, não me Não te agrada muito. agrada? E interessante, isso durante muito tempo funcionou assim, em tudo na vida, né? É, mas ultimamente, com o peso da idade, eu estou começando assim, eu escrevo todos os dias. Eu não passo um dia sem dizer alguma coisa no computador. Mas agora eu estou fazendo isso porque é uma questão assim de resistência física, de, de suportar várias horas. Porque quando eu comecei a escrever mesmo a sério, às vezes eu passava a noite escrevendo. Eu ia tomando café, e escrevendo, tomando café. Quando eu via, já tinha amanhecido. Mas agora, com o peso da idade, isso não acontece mais. Então, eu escrevo, eu nunca passo de 1 hora, mais ou menos, e tenho que parar. Tenho que parar porque é o cansaço físico e o cansaço mental também. Então, o pensamento começa a se tornar mais lento e o corpo começa a reclamar da posição. Então, atualmente, eu escrevo assim, no máximo 1 hora, me levanto, fico mais 1 hora, 2, cuidando de planta. Eu gosto muito de jardim. Eu já fui jardineiro profissional, né? E eu saio, fico até me sentir bem novamente. Às vezes eu volto, às vezes não volto mais. Às vezes, aquele dia, eu já dou Foi. por encerrado. E pelo que você está me contando, tem algo que a gente já conversou aqui em outros episódios de podcast, que parece que tem um pouco a ver com o seu dia a dia, que é o movimento cura, né? Então, parece que esse movimento tanto o movimento de continuar produzindo, pensando, escrevendo e criando, quanto o se movimentar fisicamente, é, o quanto isso contribui para a sua saúde física e mental, continuar produzindo e continuar escrevendo. Você me disse que agora tá para lançar a sua 30ª obra. Correto. Então, Os olhos do meu pai. e vamos falar sobre Os Olhos do Meu Pai, que a gente está gravando hoje numa segunda-feira aqui, ele vai ser lançado amanhã em São Paulo. Amanhã em São Paulo. E antes da gente entrar nessa obra, fala um pouco sobre esse estilo de vida. Parece que você tem isso contigo, né, de estar sempre em movimento, sempre criando. E também uma outra coisa que eu achei interessante que eu li, né, sobre sua biografia, que é todo dia para você hoje é um domingo. É verdade. Eu falo isso, claro, em tom de brincadeira, mas é verdade. É verdade. Eu nunca sei qual é o dia da semana. Para mim, domingo é domingo, sábado é domingo, segunda é domingo. Quer dizer, eu costumo contar que eu acordo de manhã, me espreguiço, abro os braços, bocejo, aí eu pergunto para minha mulher, que domingo é hoje? Muito bom. E esse hábito de escrever, ele permaneceu mesmo num tempo que você precisou, inclusive, nem sei se você gostaria de falar sobre esse assunto, mas num tempo que você precisou, inclusive, não usar o seu nome, né? Que você permaneceu escrevendo até ali num papel jornal, ali numa folha mais simples, numa máquina de escrever Olivetti. Isso. A escrita também foi uma fuga mental para esses momentos mais difíceis? Olha, a escrita, desde muito cedo, ela me fez sentir vivo no mundo.
O meu modo de existência é, é escrever. Então, mesmo nos tempos mais difíceis, eu passei por épocas muito difíceis da vida, mas na hora em que eu sentava na Olivetezinha, Ainda tem a Olivetti, você ainda... sim, claro, claro, é um troféu. Eu comecei com ela. Aliás, eu comecei escrevendo à mão. Na adolescência, eu comecei escrevendo à mão. Aí, eu era adolescente ainda quando eu ganhei minha primeira máquina de datilografia, uma maquinazinha velha, estuporada, tá? Mas a minha letra melhorou quando eu ganhei a Olivetti. Aliás, nem Caramba! foi a Olivetti a primeira. A minha letra melhorou com aquela maquininha velha e continuou melhor com a Olivetti. Aquela azulzinha ou verdinha, bem pequenininha, aquilo lá me serviu muito. Então, mesmo nos tempos assim mais difíceis, aquele momento que eu sentava na frente da máquina, que eu abolia o resto do mundo. Então, agora era eu e a máquina, eu e os meus pensamentos. Eu esquecia de todos os problemas, de todas as dificuldades, de tudo porque eu estava passando e conseguia criar. Então, o modo de superar a realidade é criar uma outra realidade. E isso me deu sempre muita vontade de estar criando uma realidade que eu sabia que no fim eu voltava. Enfim, eu não era doente mental, né? Eu voltava para o real, tá? Mas aqueles momentos, por isso eu passava muito tempo escrevendo, quando podia. Passava muito tempo escrevendo. Que aquele momento era a minha vida ideal. É, eu me sentia feliz. Até hoje, eu escrevendo, eu me sinto feliz. Acho que isso faz muita diferença. Menalta, falando sobre literatura brasileira e também sobre esse ato de felicidade, esse ato de imersão que é escrever, a, a literatura brasileira tem uma peculiaridade, eu não sei se é assim exatamente em outros lugares, em outros países, cuja literatura nacional também tem esse aspecto, que é a literatura brasileira, ela retrata muito, ela representa muito, e ela serve também como um desabafo de situações sociais e políticas. É, a literatura brasileira tem essa característica, né, de às vezes claramente, escancaradamente, mas às vezes de uma maneira mais lúdica, mais velada, falar sobre, não só sobre as belezas da nossa cultura, né, da nossa sociedade, mas também falar sobre as mazelas da nossa política, as deficiências da nossa sociedade. Na sua obra, você tem esse cuidado também de representatividade, de contar histórias que às vezes estão falando sobre uma realidade que te dói e você coloca ali num personagem. Mas, Thiago, eu costumo dizer que eu escrevo sobre aquilo que me encanta e aquilo que me espanta. Então, eu não me fecho só em lirismo assim mais leve. Tá? Geralmente, quando eu pego uma personagem e me centro muito no desenvolvimento dessa personagem, geralmente isto vai dar alguma coisa assim lírica, porque é um estudo de ser humano. Quando existem mais personagens com conflitos diferentes, em geral, não estou dizendo que seja sempre assim, mas em geral eu estou vendo mais o aspecto social. Com um cuidado, eu nunca partidarizo. Eu sei que tudo isso é político, tanto quando eu pego o individual para estudar o caráter do ser humano, quanto quando eu pego uma sociedade para ver os conflitos ali internos. Tudo isso é político. Agora, eu jamais procuro, nesse conceito nesse conceito mais geral, né, sobre o que é político,
Jamais eu procuro partidarizar. Uma coisa, eu não julgo. Na literatura, eu não julgo. Eu não digo tal personagem é mau ou não é mau. Não. Eu posso até mostrar alguma maldade da personagem, mas eu não julgo. Eu não digo que aquilo é maldade. Eu mostro um ato, eu mostro um caso. E isto me vem do Graciliano Ramos. O Graça, quando ele, por exemplo, em Vidas Secas, ele jamais, você lê todo o livro Vidas Secas, que é uma denúncia social tremenda, jamais ele põe aquilo como denúncia social. Ele mostra. Quem julga é quem lê. Isto mesmo, julga quem lê. Ele não opina, ele não qualifica. Não. Quem tem que qualificar é o leitor, se quiser qualificar. E cada um qualifica segundo a sua experiência pregressa. Porque quando a gente escreve um livro, a gente escreve multidão de livros. Vai ser um livro para cada leitor. Cada leitor vai ler de acordo com a sua experiência anterior. Então, e as experiências são diferentes, logo a leitura vai ser diferente. E é legal você entrar nesse assunto, porque eu sei que você participa, eu já te vi aqui na Feira do Livro em Ribeirão Preto, né? Mas eu imagino que você participe, com certeza, de outros eventos, outros encontros literários. E eu queria saber se você já teve o contato com até um jovem leitor em alguma dessas feiras, um aluno, alguém que veio falar de uma obra ou de um personagem e você teve essa surpresa de, caramba, eu não sabia que poderia ter sido interpretado dessa forma. Se você teve alguma experiência assim. E toda vez que eu vou para uma palestra, eu vou para algum lugar em que vai haver perguntas no final, essa surpresa acontece. E isso é muito interessante porque me enriquece. Imagino. Sabe? Só eu pensava tal coisa da personagem, de repente, olha, uma visão diferente. E a gente costuma dizer que o texto literário é um texto aberto. Ele admite várias leituras. Eu costumo acrescentar que não admite todas as leituras. Claro, existem leituras que podem ser absurdas, que não têm nada a ver com as possibilidades do texto. Mas existem muitas possibilidades no texto. Geralmente, o autor, quando ele escreve, ele está vendo uma possibilidade, ele está tendo um pensamento. De repente, chega alguém que teve uma experiência de vida diferente e vai dizer, mas o fulano não podia fazer isso, aquilo. Pois é verdade. Isso é muito enriquecedor. E falando sobre experiências enriquecedoras nessas palestras, né, nessas feiras, a gente tem os prêmios e você recebeu muitos prêmios, foi homenageado, agraciado, né, com alguns desses prêmios, como a gente citou aqui o Jabuti, e você disse também o Prêmio Machado de Assis 2020. 2020. Você considera também uma premiação quando você chega nesses eventos e geralmente quando uma cidade vai receber uma feira do livro ou uma escola vai receber um autor consagrado, geralmente ali 2 meses antes, os alunos leram a obra e prepararam, né, poesias ou releituras daquela obra. O quanto você se emociona, o quanto aquilo te impacta de ver a sua obra sendo estudada nessa imersão, né, pelos alunos, principalmente da rede pública. Olha, Tiago, é claro que isso é sempre dá muita alegria, muita satisfação, mas eu quero ir um pouquinho além. Vamos lá. A experiência, neste sentido, a experiência mais emocionante que eu tive foi de entrar no centro. Como é? Centro de. Centro de Tradições Nordestinas ou não? Não, é na penitenciária. Na penitenciária. Um centro de. Um centro de recuperação de detentos lá em Araraquara. Eles me convidaram, porque eles tinham lido um livro meu. E vou te dizer, um livro que eu considero assim complexo. Lembra qual era? Quem Enchente Me Carrega.
É um livro de estrutura complexa, com técnica narrativa complexa, porque trabalha muito corrente do pensamento, stream of consciousness, fluxo de consciência. Trabalha muito fluxo de consciência, então não existe uma narrativa linear que conta uma história que vai num tempo narrativo. Não, é um negócio que vai e volta, por quê? Porque está trabalhando a mentalidade de uma pessoa. Eu fui a esse centro de recuperação de detentos porque eles tinham lido o Que Enchente Me Carrega, e a surpresa foi muito grande, muito grande. Eles tinham feito trabalho assim, plástico, visual, com vários livros meus, e na sala. E isso tudo acontece dentro da biblioteca, a biblioteca da penitenciária. As paredes forradas com comentários sobre livros. De repente, aparece um detento tocando flauta e outro tocando violão, e eles tocam uma música, fazem uma introdução, e aí começam a cantar letras que eles criaram a partir do livro, lá dentro da penitenciária, a partir do livro. Eu estou arrepiado só de contar. Eu também, eu não conhecia essa história. Só de contar isto. Depois, quando eles terminaram, porque eles fizeram uma recepção para mim. Quando eles terminaram, aí então eles me pediram para falar um pouco sobre o livro. Falei um pouco sobre o livro. Aí eles começaram a fazer perguntas. Eu fiquei pasmo com o nível das perguntas que eles fizeram. Um romance complexo, com técnica narrativa inusual, quer dizer, não é tão frequente assim. E, de repente, eles tinham apanhado tudo. Sabe, porque nesse romance existe uma ambiguidade. O personagem principal, o protagonista, ele não sabe se ele matou a esposa e enterrou ou se ela fugiu. Isso vai deixando assim em suspenso, e não existe resposta até o fim. Não existe resposta para isso. Eles captaram corretamente. Eles disseram: o senhor deixou em suspenso para mostrar que tanto poderia acontecer uma coisa quanto outra. Eu parei. Caramba, como é que vocês perceberam isso? Aí, eles me disseram que alguns deles leram o livro mais de uma vez. Olha, isso foi uma experiência assim, de arrepiar. Continuando nesta linha, eu já estive na penitenciária lá de Araraquara, no Centro de Ressocialização, me lembrei. Centro de Ressocialização. 4 vezes eu já estive no Centro de Ressocialização da penitenciária de Serra Azul, que é no caminho de Mococa, para aquele lado lá, Serra Azul, e no Centro de Ressocialização de Jardinópolis. Eu estive uma vez. Então, somando 1, 2, mais 4, já estive 6 vezes dentro de uma penitenciária conversando com detentos. E olha, a atenção que eles dão, o que a gente diz, a sede que eles têm de ouvir, é um negócio tão impressionante que onde me chamarem para falar, eu vou com prazer. Eu fico impactado, né, de ouvir uma história assim, porque geralmente quando a gente fala de penitenciária, quando a gente fala de alguém cumprindo alguma pena, poucas pessoas pensam na ressocialização. A sociedade tende a ter um olhar mais focado a pessoa está cumprindo por aquilo que ela faltou com a sociedade. E todas as pessoas, todos nós estamos sujeitos a errar, né? E tem uma frase que eu já vi numa entrevista sua,
que era que você não nega que já tenha tomado decisões erradas na vida, mas que você faria tudo de novo, né? Porque você falou assim que não existe maneira, algo nesse sentido, né? Que não existe maneira de aprender se não for errando, né? E a gente vive numa sociedade hoje, numa juventude que foge, né? Do erro, que foge dos processos, né? Que não respeita, não quer passar pelos processos. E eu fico imaginando como passar por experiências como essa na penitenciária e poder compartilhar da sua obra, do seu pensamento com essas pessoas. Por mais que hoje, e por mais que também a sua literatura não represente nada esperançoso, eu vejo que você tem esse cuidado que, como você disse, de não, eu não quero mostrar, eu quero que as pessoas julguem. Participar desses momentos te traz um pouquinho de esperança de que a cultura, a literatura e as artes podem sim ajudar pessoas a traçar um novo rumo para a vida delas? A arte, bom, eu costumo dizer que a arte não tem finalidade, né? Aí é um conceito de um filósofo alemão. A arte não, a finalidade da arte é causar prazer ou repulsa. Ou seja, causar emoção. Mas uma pessoa tocada pela arte, ela é mais humana do que uma pessoa que não se toca pela arte. Ela cria uma sensibilidade, a sensibilidade pela arte acaba sendo um caminho para a humanização. Então, eu acredito nisso, acredito que quanto mais consumo de arte houver em uma população, mais essas pessoas estão próximas de não aceitar atos desumanos. Por quê? Porque elas criaram uma sensibilidade, criaram um estado emocional que sofre com o sofrimento alheio, que se alegra com a alegria alheia. Então, eu não procuro esconder o sofrimento alheio, não procuro esconder, mas também não procuro esconder a alegria alheia. Para mim, são duas condições do ser humano. Completando a ideia da penitenciária, a minha lição, porque a gente está sempre aprendendo, né? A minha lição foi ver ao vivo uma coisa que meu pai dizia sempre, que essa história de que pau que nasce torto, morre torto, é a maior mentira que já se pregou na humanidade. Não existe isso. Toda pessoa tem um momento que pode mudar o pensamento, pode mudar o comportamento, pode mudar os seus valores. Toda pessoa está sempre sujeita a isso. E, nossa, esse é um recorte importantíssimo, né? De que realmente a esperança no ser humano, como você mesmo disse, de não uma pessoa que viveu ou que foi criada num núcleo social com déficit de cultura, de arte, de carinho, de afeto, de educação, não necessariamente essa pessoa está fadada a morrer ou a viver dessa forma, né? Em algum momento ela pode ser impactada ou lindamente atropelada por ações culturais, sociais, que eu imagino que é o que aconteça nesses projetos nas penitenciárias. Mas o Brasil ainda carece, né, carece muito, né, de ações como essas, né, de que as pessoas tenham mais acesso, né, à produção cultural, tenham mais acesso à arte. Eu partilho bastante dessa ideia de que, ao despertar a sensibilidade de um ser humano através da arte, essa pessoa não tem como olhar a vida, né, da mesma forma. Menaldo, falando dessas experiências, e você disse aí uma frase do seu pai, que hoje você vê que faz muito sentido, mais algum momento na sua trajetória, principalmente naqueles momentos mais difíceis, né, que você passou logo que chegou em São Paulo, algumas dessas lições, ou algum desses valores, ou alguma das maneiras que você olhava a vida,
a sua carreira na sala de aula, e principalmente pós-sala de aula, né? Escrevendo, algumas opiniões você mudou? Eu gostaria de saber que você gosta de aprender e está sempre aprendendo, e é muito lindo ouvir isso. Quais são, assim, as perspectivas que você tinha, o olhar que você tinha para as pessoas e para a sociedade, que você viu que a maturidade fez você mudar de pensamento, mudar de olhar? Bom, eu acho que o melhor exemplo disso é a vida do Machado de Assis. O Machado de Assis, eu costumava chegar na sala de aula, quando ia falar sobre ele, ninguém sabia disso, né? Eu dizia, olha, nasceu Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, Morro, nasceu mulato, era gago, sofria de ataques epilépticos, não frequentou escola, magro, feio. Aí eu perguntava para os alunos, ele deve nascer ou deve ser abortado? Alguns diziam, tem que abortar. Outros diziam, não, deixa ele nascer. Tá. Para os que queriam que ele fosse abortado, eu dizia, vocês acabaram de matar o maior escritor que já nasceu nesse país, que foi o Machado de Assis. Ele nasceu assim, nessas condições. E, nascendo nestas condições, ele se torna o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E eu repito, o maior e insuperável. Insuperável por quê? O Machado de Assis inventou o Brasil urbano. Até então, a literatura era sempre rural. Mesmo o José de Alencar, por exemplo, quando ele falava de alguém na cidade, mas de onde é que vinha a renda deste ser? Do campo. Do campo. Então, era um Brasil rural. O Machado de Assis, não, ele começou a criar personagens urbanas que viviam na cidade, com todos os problemas do Rio de Janeiro. Então, eu gosto de pensar que ele nos inventou como seres urbanos. Então, se ele já inventou, ninguém mais vai inventar. Já está inventado. Por isso ele é insuperável. Mas vê, quem nasce dessas condições adversas em todos os sentidos e de repente se torna o maior escritor brasileiro, tem a dó. Não dá para acreditar que pau que nasce torto, morre torto. Não dá para acreditar nisso. E eu conheço muita gente que hoje, século XXI, ainda pensa que detento é detento. Eu conheci um advogado, não é daqui, é bem longe daqui. Conheci um advogado que me declarou um dia, que disse, o Brasil precisava pegar todos os detentos, botar num único navio e afundar no oceano. Um homem com curso superior, puxa, ele já deve ter lido até Montesquieu, talvez. Não, hoje em dia parece que os advogados desprezam Montesquieu, né? Que é a base de toda a ciência jurídica da atualidade. E me dizer uma coisa dessas? É um preconceito. Olha, os preconceitos do brasileiro são tão grandes que a maioria das pessoas que é preconceituosa nem sabe o que é. E é estrutural, né? Esse tipo de preconceito, o machismo, o racismo, né? Tá tão enraizado na sociedade que as pessoas não conseguem se enxergar. Você me contando essa história, eu lembrei de uma apresentadora de um programa de TV, também não é de Ribeirão, e eu estava trabalhando com ela e ela quis mostrar que não era racista. Ela disse o seguinte: não, eu não tenho como ser racista, porque na minha infância toda, a profissional que cuidava da limpeza de casa, ela era negra, mas assim, era uma negra maravilhosa, era uma negra de alma branca.
De alma branca. Aí eu falei, eu não sabia onde enfiar a minha cara quando eu ouvi esse relato. E aí você percebe que ela estava querendo se expressar, mas está tão enraizado ali, Sim, que nem sabia que nem era. sabia que era. E como esse advogado, né, parece que além de ser um preconceito, que crença é essa numa justiça infalível, né? Porque é você dizer que todo mundo que foi condenado, em nenhum momento, em hipótese alguma, houve alguma falha no processo, ou nenhum juiz, nenhum julgamento, né, teve alguma falha. Ô, Tiago, o que a gente encontra lá, porque eu já conversei com algumas centenas de detentos. Uma das coisas que a gente observa é a variedade de detentos, como aquilo é diversificado. Agora você junta aquilo tudo num bolo só. Quer dizer, que mentalidade é esta? E falando sobre mentalidade e sobre o ser humano falível, o que é legal de muitos contos e da literatura, dos romances, é mostrar realmente, às vezes, bem escancarado, o como nós estamos sujeitos a errar, como nós estamos sujeitos a cometer falhas, a tomar decisões erradas. Dentro da sua literatura, da sua obra, qual que você destacaria que você conseguiu criar narrativas que podem ajudar as pessoas a enxergar as próprias mazelas, né? Os próprios vacilos que às vezes ficam ocultos, né, no nosso dia a dia de tão estruturados que são. Você me apertou. Porque eu imagino que a construção de vários personagens e algum deles você acaba mostrando o quão o ser humano é falível. Olha, na literatura geral, literatura para adultos, eu não me lembro. Eu tô me lembrando de um caso, mas é literatura juvenil. Ah, legal. Vamos lá. Eu tenho um livro juvenil. Me foge o título agora. A gente pode pedir ajuda aqui ao famoso Google. Sim, ele ajuda. Ele ajuda bastante. Vamos pegar. Livros. Lembrei? A Esperança por um Fio. A Esperança por um Fio, do ano 2000. Eu não me lembro o ano. Eu sou ruim para data, você nem imagina. A Esperança por um Fio, há uma situação assim quase que de repulsa entre mãe e filho. Tanto errou a mãe por falta de comunicação, como errou o filho por julgar uma situação inexistente. Ele começa a deplorar a atitude da mãe, mas erradamente. A mãe não era aquilo que ele pensou. Mas ele acaba descobrindo a verdadeira mãe, que é assim, digamos que o momento fulcral do romance juvenil é essa descoberta. E aí, então, a comunhão. E esse pré-julgamento é, sem dúvida nenhuma, a raiz de muito preconceito, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E tratar, olha, é muito interessante isso numa obra para esse público, tratar desse assunto, é algo bem complexo e bem importante. Sim. Hoje, né? Então, viu, Tiago, essa preocupação ética sobre o que eu escrevo, ela é muito mais forte na literatura juvenil e infantil do que na literatura adulta. Porque o adulto, ele já é formado, né? E o adolescente, ele está em formação. Então, são critérios diferentes que a gente tem que adotar quando escreve para um ou escreve para outro.
E é legal observar isso e ouvir isso, porque percebe-se essa responsabilidade social, né? Sim, Porque você sabe que a sua obra pode sim contribuir na formação, de uma sociedade melhor, que julgue melhor, que ouça melhor, né? correto. E, Menal, tô falando então sobre o seu mais novo lançamento, Os Olhos do Meu Pai, né? De onde surgiu essa inspiração para essa nova obra? Olha, eu quando criança, eu deveria ter 9, 10 anos de idade, eu soube de uma tragédia de uma família amiga do meu pai. E poucos dias depois da tragédia, me levaram até lá para ver o local onde aconteceu. A, a paisagem, aquele local, eu sei decor até hoje. Quer dizer, um negócio que me aconteceu na infância que eu não conseguia esquecer. Aquilo me impressionou muito. E, e a vida A vida continua, seguiu. a vida seguiu. Agora, há pouco tempo atrás, eu me lembrei daquela tragédia e quando eu me lembrei, eu não consegui mais me separar dela. Aí eu pensei, a única maneira é fa- transformar em romance e foi o que eu fiz. Então, aquilo lá que aconteceu na realidade da minha infância acabou se transformando em romance na minha maturidade. Uma coisa, é tudo diferente, é tudo ficcionalizado. Quer dizer, o fato que aconteceu foi o que me levou a escrever, mas o que eu escrevi é pura invenção, não tem nada daquilo lá, daquela realidade, como aconteceu, é, eu, eu mudo, eu crio. Porque a realidade é assim, a gente nunca toma conta total da realidade, ninguém consegue fazer isso. Não toma conta total da realidade. Então, na literatura, quando a gente vai narrar, a gente tem que inventar uma realidade. Pode ter até algum traço daquilo que aconteceu, pode até ter, mas a gente está reinventando aquilo tudo. E foi o que eu fiz com os olhos do meu pai. Menalto, você falando dessa forma e contando sobre a concepção dessa obra, me vem em mente um questionamento que eu sempre faço sobre artistas, né? Você deixou claro que a sua sensibilidade ela faz com que você tenha escutado uma história ou assistido uma situação e aquilo, sua sensibilidade te proporciona gravar aquilo de uma maneira tão forte e às vezes dolorosa que você carrega isso para o resto da sua vida e você vive aquele momento muito intensamente, seja uma alegria, ou seja um momento de dor e de sofrimento, né, como era esse fato no caso. É, Você diria que o artista, a dor e a delícia de ser um artista, está nessa sensibilidade que muitas vezes é a sua matéria-prima, mas também pode ser a sua fraqueza? Claro. Sim. É, o artista sofre mais do que a maioria das pessoas, porque ele vê muita coisa que está passando na frente da maioria das pessoas, as pessoas não veem. Então, uma digamos, qualidades do artista é ver além, é ver mais. É, e existem coisas, assim como no romance, que nem é romance, é um relato, do Dostoiévski, a recordação da casa, Recordações da Casa dos Mortos. Um, um dos prisioneiros lá na Sibéria que tinha matado o pai, a mãe e os irmãos, um monstro. Ele não diz que é um monstro.
eu que estou julgando, está caminhando lá na prisão, na Sibéria, ao lado de um amigo, prisioneiro também, os dois caminhando, de repente o amigo pisa em cima de uma flor e recebe um soco. Onde já se viu, quer dizer, aquele que matou o pai, onde já se viu pisar em cima de uma flor, esmagar uma flor? Quer dizer, o Dostoiévski, quando escreveu isso, ele talvez esteja inventando, porque nem tudo em Recordação da Casa dos Mortos é realidade, ele pode estar inventando. Mas ele inventou uma figura tremenda, a relatividade das coisas. Ninguém é totalmente monstro, ninguém é totalmente anjo. Ninguém. Todos nós somos anjos e monstros. Agora, o artista, ele capta mais profundamente este aspecto do anjo, mas do monstro também. Então ele sofre mais Ele aqui sofre e mais. mais aqui. Claro, ele sofre mais. Ele sofre mais quando ele se depara com o monstro, mas em compensação, ele exulta mais quando se encontra com o anjo. Então, os limites do sentimento são mais extensos. É um sentir mais largo do que a maioria das pessoas. Por quê? Aí eu me lembro de um filósofo alemão, o Adorno, quando ele diz que a maioria das pessoas está tão enterrada na sua realidade cotidiana que não tem espaço para a arte, não tem espaço para a sensibilidade. Quer dizer, está tão enterrada no como viver, nas questões de sobrevivência, que ele passa por cima dessas coisas sensíveis sem sentir nada. Não sou eu que digo isso. Theodor Adorno, e filósofo que eu respeito. Renalton, você entrou por um caminho, e a gente está quase caminhando para o final do nosso bate-papo, mas que eu queria explorar um pouco melhor essa ideia da mente do artista, né? De como enxerga a sociedade. A gente vive uma época onde a juventude não se permite esse tipo de sentimento e de intensidade. Onde, vou dar um exemplo, e a arte reflete muito isso, né? A produção cultural, produção artística talvez reflita muito isso e nas suas épocas. O que a gente vê das composições dos artistas famosos, dos artistas atuais, principalmente na área musical, você vê os artistas dizendo sobre você, logo que foi traído, já procurar um outro amor, não vê aquela questão de... Vou dar um exemplo bem básico, assim. Falando dos anos 80 e 90, quando a gente ouvia ali até uma música sertaneja, você dizia ali do fio do cabelo no paletó, você ouvia de um sofrimento por um amor não correspondido. E hoje, as músicas mais cantadas e mais tocadas falam sobre ir para o bailão para desespero do seu ex, ou seja, você terminou um relacionamento e você não está ali sofrendo um relacionamento, você quer o bola para frente ali e mostrar às vezes que você está bem sem estar bem. O quanto você olha essa realidade hoje das pessoas não se permitirem, não se abrirem para esse sentimento, porque as pessoas se acham que é muito forte aquele que se blinda dos sentimentos e das situações alheias, né? A pessoa está isenta e não é tocada pelo sofrimento e até nem pelas alegrias que estão em volta. O quanto essas pessoas deixam de viver bem. Eu queria a sua opinião, os seus olhos, o seu olhar artístico sobre quem não se permite ser tocado pela arte, pela alegria, pelas mazelas da sociedade. Então, na verdade, nós estamos vivendo em uma sociedade bem atual que proíbe o sofrimento. Então, o comportamento dos pais em relação aos filhos é evitar totalmente qualquer tipo de sofrimento. Os pais
se esbagaçam, às vezes, na vida para criar uma proteção ao filho para que o filho não sofra nada. Ora, a psicanálise diz muito bem que crescimento é sofrimento. Não existe crescimento sem sofrimento. São passagens, são experiências diferentes que vão fazer a pessoa crescer. Então, na realidade, o que existe é uma infantilização da sociedade. Os pais da atualidade, eles criam os filhos de uma forma que os filhos continuem infantis. Outro dia um psicanalista estava dizendo que a adolescência hoje termina aos 35, 40 anos. Tá. Houve um tempo em que passou dos 12, 13 anos, adolescente, pré-adolescente, adolescente, vai até os 18, aí já começa a ser adulto. Hoje, uma pessoa adulta é lá dos 35, 40 anos. Eu até escrevi um romance sobre isso. O Bolero de Ravel é sobre isso. Este modo de continuar infantil, muito tempo depois, juvenil, muito tempo. Essa superproteção que hoje é generalizada na sociedade, ela cria essa mentalidade de infantil. Quer dizer, não pode sofrer. Não pode sofrer. Então, escolhe escola onde o filho não vai sofrer bullying, escolhe o clube onde o filho vai se divertir. Toda essa preocupação de ter uma vida paradisíaca para o filho. Ora, o mundo não é o paraíso, não. Então, eu acho que isso só atrapalha o crescimento da pessoa, o crescimento intelectual, o crescimento moral da pessoa. Não ajuda em nada este crescimento. Porque para crescer precisa sofrer. Não tem outro jeito. Impacta muito nesse socioemocional, né? Que é o que a gente mais precisa no mercado de trabalho tão competitivo, que a gente precisa na hora você vai constituir família, começar um relacionamento, você precisa ter essa casca. Né? Então, Tiago, agora veja, um ser humano que foi criado cercado de todas as proteções, de repente cai no mundo, e o mundo é cruel, ele se destrói. Então, em vez de ajudar uma família que faz isso, em vez de ajudar, ela prejudica, porque o ser que cai do mundo cruel, que foi até uma certa idade protegido de todas as maneiras, ele vai se arrebentar. Ele não vai entender por que ele sempre foi tratado de um jeito, agora cai no mundo e é diferente. Menalta, é muito legal, muito bom ouvir você falar sobre essa sua visão sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a educação, porque eu imagino que todo esse pensamento sobre o mundo, ele está presente na sua obra, né? E falando sobre a sua obra, a gente falou sobre o lançamento, mas tem hoje a gente usa aquele termo spoiler, tem um spoiler sobre o que ainda está por vir, porque como você disse, você não para de produzir, não existe um dia que você não escreva algo. O que está por vir? Tem alguma coisa que você poderia dizer que está em construção, que quem te acompanha logo, logo vai poder ter acesso? Eu estou no 9º capítulo de um romance que é a primeira vez que eu tento falar sobre a atualidade. Eu evito, nem sempre consigo, mas eu evito localizar aquilo que eu escrevo. Eu acho que eu procuro escrever sobre aquilo que pode acontecer no Brasil, na África, na Europa. É o ser humano. Uhum. O ser humano é o mesmo em todo lugar. Eu evito localizar e evito temporalizar. Mas dessa vez eu fiquei tentado
eu sei que eu não sei se eu vou conseguir êxito nisso. Fiquei tentado de escrever sobre uma atualidade. Então, vai ser a força do agronegócio na política brasileira. Uau! Vixe, agora você já deixou todo mundo assim, já na expectativa, porque. É. É, a protagonista é uma viúva fazendeira muitíssimo rica e o comportamento dela em geral. Olha, já deixou aí a água na boca, já deixou o brilhinho nos olhos de quem te acompanha e com certeza vai É. querer Mas eu acho que apreciar. vai ser coisa assim de uns 50 capítulos. Eu estou no 9º. Olha, se a gente for pensar que pelo menos 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia tá escrevendo, a gente vai ficar na torcida para que logo, logo Tomara, isso saia. tomara. E além de escrever todos os dias, além desse hábito, você tem um hábito que a gente, inclusive, deixa eu te servir aqui mais um pouquinho. Você disse que toma uma taça de vinho também todos os dias. Me explica um pouquinho como surgiu esse hábito e quanto isso te faz bem também. Esse hábito surgiu por recomendação médica. Ele disse, olha, vinho tinto, seco, uma taça por dia, faz muito bem à circulação do sangue, ao coração. Então, o médico me falou uma vez, um cardiologista, falou isso. No dia seguinte eu estava começando eu já gostava de vinho. Bom, em Porto Alegre, no tempo que eu morava lá, não sei se continua, na maioria dos bares havia, assim, sobre o balcão, uma barriquinha pequena com uma torneirinha. E as pessoas chegavam ali, me dá um copo de vinho. Era o mesmo que me dá um cafezinho em bar. Eu sei que aqui em Ribeirão também existe isso, né, do cafezinho em bar. Sim, Lá onde eu moro não existe. era o vinhozinho. Porque a temperatura lá também Ajuda, né? ajuda. Ajuda. Então, muitas vezes eu cheguei no bar e me dá um copo de vinho. Então, agora, depois houve um longo espaço de tempo em que eu me privei disso. Perdi o hábito, agora o médico, há alguns anos atrás, o médico disse, olha, isso é bom, faz bem para a saúde. Nunca mais parei. Maravilha. Menalton, que gostoso. Eu já trabalhei em algumas instituições onde eu tive a oportunidade de estar um pouco mais próximo da sua figura, da sua obra. Trabalhei com o Galeno um tempinho lá Uhum. na Palavra Mágica e eu assisti algumas lives, assisti alguns vídeos, mas te receber aqui, bater esse papo, conhecer um pouco mais sobre o seu pensamento, suas histórias e sua obra, foi um prazer imenso. E eu não poderia encerrar esse nosso bate-papo sem que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, para quem te acompanha e para quem tem esperança de um país com muito mais acesso à cultura, arte e educação. Olha, Tiago, a minha grande crença é no ser humano. Eu acho, assim, que o ser humano passa por fases muito ruins, mas ele acaba superando. Então, mesmo com tudo que acontece, eu acredito que isso tudo passa. Tudo passa. Vence, afinal, é instinto de vida, o amor pela vida. O amor pela vida. Principalmente o amor pela vida. Sabe, eu estive pensando outro dia, ver uma folhinha de uma planta nascendo, isso é vida. Isso já é uma coisa emocionante. Então, se isso até no vegetal é uma coisa que emociona, muito mais é ver o nascimento de um nenê, ver depois como criança, como adolescente, como adulto, o que vai ser este brotinho humano que nasceu. Acho que é a crença na vida. Eu acho que isso é uma coisa insubstituível.
É isso, acreditar nas pessoas e acreditar que a gente se supera e tudo pode ficar melhor. Menalton, para quem quiser ter acesso ao seu novo livro, além das livrarias, tem alguma plataforma, tem algum site? Como que as pessoas podem encontrar? Olha, as pessoas podem encontrar na loja virtual da Reformatório, editora Reformatório, mas também pode conseguir comigo. Ah, que maravilha. E pode te encontrar nas mídias sociais. Eu vejo que você tá. Eu já vi você no Facebook. Isso, Pode te isso. chamar lá que consegue. Sim, se me chamar no Facebook, vai conseguir do livro. É isso. Então, gente, é aqui. Batemos esse papo maravilhoso, tomando um vinho com o Menalton e falando sobre literatura, sobre cultura, sobre educação no Brasil. E se você quer ter acesso à obra, não só esse lançamento, mas toda a vasta obra do Menalton Braff, já sabe, né? Procure a editora Reformatório, é isso? Reformatório. Editora Reformatório ou acha o Menalton lá no Facebook, chama ele lá que ele consegue enviar para você, tá bom? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio do nosso podcast.